acontece aqui, meus amores, na revelação de número 1, ela vai atingir em sua maior parte mulheres. Podem ser capricornianas, podem ser mulheres diretamente ligadas a pessoas que tenham Capricórnio. Esposa, filha, mãe, sogra, cunhada, enfim. Eu tô vendo mulheres não idosas, então vamos trabalhar com as mulheres com menos de 62 anos, né? Se eu não me engano, nesta idade passam a ser consideradas idosas, inclusive podem requerer aposentadoria por idade. Mas se eu estiver errada, enfim, vida que segue. Tem alguma coisa não muito legal afetando essas mulheres? Pode ser algum problema de saúde, pode ser uma indisposição, pode ser sedentarismo. Não sei se de repente essas mulheres estão muito fragilizadas emocionalmente, psiquiatricamente. E agora essas mulheres vão a um local, vamos considerá-lo como público. É um local fora da casa delas, onde elas serão acolhidas por uma equipe ou vão encontrar várias pessoas com o mesmo objetivo. E esse contato faz haver algum tipo de evolução na vida delas, inclusive podendo ser um bem-estar inerente à saúde. Talvez essas mulheres estejam muito paradonas e resolvam participar de atividades em uma academia de ginástica, de crossfit, de natação. Pode ser que elas se juntem a um grupo de pessoas que saiam pedalando, que saiam caminhando. De repente, elas vão para o Pilates. Pode ser que essas mulheres encontrem algum tipo de grupo de apoio que ajude a lidar com traumas. Ou que elas encontrem tratamento psiquiátrico, de repente vão procurar alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, grupos de psiquiatras e terapeutas que auxiliem no tratamento de alguma condição mental, física, né? Não psicológica. Então eu tenho progresso acontecendo na vida dessas mulheres, tenho evolução, tenho melhoria em algum quadro por conta da conexão com um grupo de pessoas ou com uma instituição que tem por principal objetivo melhorar condições salutares. Numa outra possibilidade, essa mulher pode encontrar guarida numa instituição religiosa, numa igreja, numa casa espírita, casa de umbanda, de candomblé, numa doutrina como o budismo, por exemplo. Enfim, talvez ela encontre guarida entre pessoas que praticam uma fé ou uma religião. O que importa é que essa pessoa vai ficar bem. Renata, pode ser um homem? Em tese, pode, mas eu não estou sentindo masculinidade. Eu vejo realmente mulheres não idosas se restabelecendo, conseguindo apoio, integração, mas eu também não sinto que tenha aspecto de trabalho, de dinheiro envolvido. Ou essa mulher vai fazer um trabalho voluntário numa ONG, ou ela encontra crescimento intelectual através de um curso, de um estudo, ela pode voltar a estudar se, por exemplo, teve que deixar os estudos antes da conclusão, ou tem esse aspecto psicológico, psiquiátrico e espiritual ou espiritual, tá bom, meus amores? A gente tem uma bênção aqui de qualquer maneira. Revelação de número 2 também vai atingir mais mulheres do que homens, só que aqui eu tenho 80% de mulheres, 20 homens, tanto no signo de Capricórnio, quanto diretamente ligados a pessoas que tenham esse signo no mapa astral. Essa pessoa tem uma situação passada mal resolvida. Provavelmente é uma situação de fraternalidade. Uma briga em família, não sei se um arrependimento, se um remorso, ou se essa pessoa vive sendo importunada por um familiar que só Deus para ter misericórdia, né? Porque eu acredito que se fosse um amigo, a pessoa não teria a paciência que eu vejo ela tendo, tá? Já teria mandado para a ponte que partiu. Então tem uma situação passada que envolve um fraterno e que incomoda muito essa pessoa. Não sei porquê, mas eu vejo Capricórnio muito incomodado. Nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, das duas uma. Ou essa situação é solucionada de alguma forma,
Ou essa pessoa liga o F e para de se preocupar, de se culpar, de ter remorso pelo que quer que seja. Ela pode concluir que o que está acontecendo diz respeito à pessoa e não ela. Que ela não tem culpa, que ela fez o possível, que ela deu o melhor, mas que realmente a pessoa não tem assim muito jeito. Pode ser que ela esteja, ou ele, né, ajudando alguém com comportamentos ruins recorrentes. De repente, essa pessoa que tem Capricórnio quer que o tio, o pai, o primo saia do alcoolismo, vive ajudando e a pessoa escorrega constantemente, ou não quer melhorar, ou até tem ajuda e ignora. Então, ela se toca que não vale mais a pena, tá? Então, há uma libertação para este ou esta pessoa que tem Capricórnio no mapa astral. Seja pela resolução definitiva da demanda, seja porque a pessoa conclui que ela não tem mais nada a ver com isso. O que tinha que ser já foi feito e agora deixa as coisas como estão. Deixa que cada um siga a sua própria caminhada, carregando o seu respectivo saco de entulho, tá? Enfim, vamos à revelação de número 3. Olha, tá falando que algum problema pelo qual vocês estão passando vai receber um pouco mais de estabilidade. Provavelmente esse problema vem causando desequilíbrio, talvez ansiedade, aflição, algum transtorno financeiro. E agora, nos próximos dias, tem o equilíbrio, tá? Só que, mesmo em meio a esse equilíbrio, eu ainda vejo vocês tropeçando. Eu ainda vejo algumas outras dificuldades pontuando, talvez não tão intensas e pesadas, mas ainda presentes. Vocês vão tentar mudar, vão tentar dar um jeito de que essa situação se torne próspera, mas essa mudança ainda não surte efeito. Talvez porque não é chegado o momento. Talvez o que a espiritualidade queira é que vocês carreguem esse saquinho de entulho mais algum tempo até a libertação, tá? Então, vocês estão certos em tentar resolver, mas a resolução ainda não acontece, ou não acontece como vocês gostariam. Então, eu tô vendo uma vibe de anda, tropeça. Melhor do que andar, tropeçar e cair, mas os tropeços ainda acontecem. Numa outra situação, tá pedindo para vocês tomarem um pouquinho de cuidado com fofocas ou com situações, demandas que podem chegar aos ouvidos de vocês, tipo telefone sem fio. Chega totalmente diferente, porque no meio do caminho aquela informação sofreu impacto. E da forma como isso vai chegar aos ouvidos de vocês, talvez vocês sintam-se enfurecidos. Que é isso? O que a pessoa tá falando? Mas quem é ele para falar isso? Gente, calma. Chequem estas informações antes de qualquer coisa. Às vezes a gente infla, tem pessoas que, por exemplo, como eu, são passionais, são movidas pela emoção, isso é um perigo e a gente esquece de checar. Sabe aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? Pode ser que essa história chegue diferente para vocês, não pela má fé de quem conta ou de quem vem contando, porque informações são mesmo perdidas. Se fosse assim, a gente não tinha documento, a gente não tinha rádio e televisão, não tinha gravações. Então, quando uma coisa é contada de forma verbal, ela pode sim se perder em meio à transmissão. Então, antes de vocês chutarem o pau da barraca, quererem cobrar um desaforo ou falar o que quer que seja, chequem. E também, a depender de quem conta, releve, principalmente se envolver pessoas mais idosas. Ah, eu ouvi o Antoninho falando, ixi, talvez a pessoa nem tenha ouvido. Às vezes, a depender da idade, a audição da pessoa pode estar comprometida, a pessoa pode trocar uma coisinha por outra, enfim. Às vezes uma coisa parece, não é, e alguém sai falando. Então, vem pedindo um pouquinho de cautela nesse aspecto, tá? Olha, vamos lá. Aqui tá falando que vocês vão ter algum problema passageiro na casa de vocês. Pode ser na estrutura da casa. Uma manutenção sendo necessária, alguma coisa que quebra,
que pifa, que precisa ser consertada ou substituída. De repente vocês estão em processo de construção ou processo de reforma, acontece alguma coisa e esses projetos precisam ser paralisados temporariamente. Não sei se em função de chuva, de alguma questão climática ou até mesmo da falta de profissional. Às vezes a gente tem um pedreiro, um pintor, um eletricista, a pessoa fica doente, tem que se afastar da obra por vários dias. Pode ser que haja uma interrupção por questões financeiras, mas eu não acho que é o caso não, porque está falando de uma interrupção temporária. Alguma coisa que, por motivo de força maior, precisa de uma paralisação. Isso gera tristeza, gera frustração, mas depois vocês continuam dando prosseguimento a essas atividades, a esses projetos. Pode ser que um hobby tenha que ser interrompido temporariamente, às vezes por alguma questão familiar, por motivos de trabalho, de estudo, talvez algum projeto precisa ser reestruturado, isso pode atrasar alguma outra coisa que vocês estejam fazendo, principalmente na casa. A questão não é definitivo, não é para sempre, não é um aborto de projeto. É algo que paralisa temporariamente, seja por questões naturais ou por motivo de força maior, e dali a alguns dias, dali a algumas semanas, volta a ter fluidez, talvez até mais depressa do que vem sendo atualmente. Tá bom, meus amores? Que Deus e os orixás ilumine e guarde o caminho de vocês.